Constelação de Aquário, bem-vindos a mais uma leitura semanal. A gente está aqui na primeira semana de março. Vamos entender o que está aí nos caminhos de Aquário, trazendo dificuldades ou bloqueios, entender o que precisa ser transformado para trazer as soluções. Se você é novo por aqui, eu peço que você já se inscreva. Assim você vai receber as notificações sempre que novos vídeos são lançados. E que também curta, comente e compartilhe, porque assim outras pessoas poderão receber informações sobre esse vídeo, sobre o signo dela, o que ela precisa fazer para poder melhorar na vida. Vamos lá, coletivo de Aquário. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter e Aquário forte. O que é Aquário forte? É ter 3 ou mais planetas na casa onde está o signo de Aquário. Se você não sabe isso, é necessário você fazer o seu mapa astral. Meu telefone está na descrição do vídeo, eu posso te ajudar a fazer o seu mapa. Eu vou começar com a leitura astrológica, que traz o coletivo do momento, depois a gente vai trabalhar as 12 casas astrológicas. A casa 12 é o que traz a vida intrauterina. Parto, primeira infância, a parte inconsciente. Chegou minha assistente, Berenice. Sempre que eu começo a falar aqui, ela vem, ela gosta de aparecer. Traz também arquétipos, sim, porque o tarô trabalha com arquétipos, mas traz ressonância do inconsciente ligado a ancestrais ou a personalidades múltiplas. Casa 1, a gente fala da formação do eu, do ego, da essência. Casa 2, a gente vai falar de finanças, dinheiro, ganha-pão. Casa 3, comunicação. Mas comunicação não é só o que eu falo, é como eu penso e como eu me comunico. Portanto, a gente pode estar falando de crenças limitantes. Casa 4, família. Família aqui é pai, mãe, avós, bisavós e assim por diante. Casa 5, a gente pode estar falando de irmãos, falando de primos, relacionamentos passageiros e principalmente talento. Esse barulhinho no fundo são meus gatos brincando. Casa 6, a gente tem saúde e trabalho. Trabalho mesmo, ganha-pão, matéria, assim, diferente de carreira, né? Diferente de propósito. Casa 7, a gente tem parcerias duradouras, que pode ser amizades, pode ser sociedade e casamento. Casa 8, casa da transformação, que é a casa de mudança de vida, de ciclo. Fala também de herança, dinheiro vindo de herança, de magia, de sexo. Casa 9, a gente fala do conhecimento, da sabedoria, de viagens e da espiritualidade. Casa 10, carreira. Diferente de trabalho aqui. Aqui é o que eu construí na vida, o que eu estou construindo, o meu propósito e como eu serei lembrado após a minha morte. É a casa do sucesso. Casa 11, casa de projetos futuros. Casa de Aquário, né, que trabalha com o coletivo, mídias sociais, enfim. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter para o signo de Aquário. Bom, então aqui a gente tem influência do Sol. O Sol, ele fala do nosso eu, do nosso self. Fala também do pai. Uma das maiores dores do signo de Aquário é a ausência do pai, seja de forma simbólica ou de forma efetiva. Realmente o pai faleceu ou o pai foi embora. Pode ser que o pai esteja ali presente, mas o aquariano ele traz essa dor. Então a sombra de Aquário é a ausência do pai, que pode vir de algo de outras épocas, de outras gerações. Então a maior ferida do aquariano é a ausência do pai. Aqui a gente está falando da energia de Leão influenciando aqui. Leão, ele vai falar muito do self, do eu. E esse buraco, essa dor de Aquário que vem lá da ausência do pai, que desestrutura completamente o signo de Aquário, mostra uma carência, onde ele projeta no social, é talvez uma das maiores questões aqui, porque às vezes o aquariano, por ele se mostrar muito solícito socialmente, mas também é uma forma de preencher as dores, né? A gente tem casa 8, a casa 8 é a casa
de fechamento de ciclos. Então, de repente, essa questão, essa dor profunda do aquário, para o coletivo que eu estou me conectando, pode se encerrar, ele pode resolver essa questão dessa dor com o pai. Então, vamos entender melhor usando o tarô. Berê, você tá apagando não, na frente da luz, não dá, fia. Deita aí, vamos? Deita. Eu tô usando o tarô mitológico. Eu vou tirar 12 cartas, uma para cada casa, e nós vamos construir esse quebra-cabeça aqui da energia de aquário deste momento. Vamos cortar o deck. Oh, minha princesa. O fundo do deck é o que resume a leitura. Saiu o 5 de copas. O 5 de copas é uma carta de arrependimento. Tem umas copas, umas emoções derramadas, estão vendo? Aqui a gente tem a psique, que é o mental, e o Eros, que é o... Eu ia falar Afrodito. que é o Cupido, fugindo, é o casamento de Eros e Psique. Então, depois da traição de Psique, na mitologia grega, ela enxerga quem verdadeiramente é Eros, um deus. Quando chega no 10 de copas, nessa jornada arquetípica do mental aqui, ela já tá com asas, ela já se transformou. Então, a gente tá falando aqui de uma dor profunda do self, da essência de aquário, que, a hora que ela enxerga melhor essa questão da emoção, porque tá sempre no mental. Aquário é o signo mais inteligente do zodíaco. É assim, come livro, né? Modo de dizer. Mas tem um arrependimento aqui. Depois que ela enxerga o Eros, que ela achava assim, ai, muito emotivo, né? Ela entende o que ela tá perdendo. Que ela precisa também sair um pouco do mental e entrar nessa questão. Olha que interessante, o signo complementar oposto de aquário é leão, e saiu leão. Que é necessário deixar um pouco o coletivo, no sentido assim, não que vai parar de fazer trabalho social, porque isso está na alma, no sangue do aquariano. Porém, é olhar um pouco para si, para suas dores. E aqui, quando ela olha para suas dores refletidas em Eros, ela percebe quem ele é e ela se arrepende. O fundo do deck é o que resume a leitura, a gente vai voltar a falar dessa carta no final. Por enquanto ela vai ficar ali. E vamos agora tirar uma carta para cada uma das casas. Casa 12, casa 1. Eu começo sempre pela casa 12, que é a energia ancestral, intrauterina, infância, a parte que a gente não tem consciência. Fala também de inimigos ocultos essa casa. Esse deck é um pouquinho difícil de embaralhar porque ele é muito grande. Casa 12, inconsciente, a gente tem a Imperatriz. Imperatriz não, perdão, a Temperança. A Temperança, ela aqui traz a Psique, que é a esposa de Eros, é o mental, é a mesma deusa, né? Na mitologia grega. Ela tá jogando uma água de uma copa para outra. As cartas de copas são sempre emoções. Aqui é o arcano maior, é uma força maior. Esse arco-íris indica que existe a necessidade de circular uma emoção, um sentimento. E é isso que a Psique tá fazendo, ela tá circulando as emoções. Então, existe algo no seu inconsciente que precisa ser aflorado, que precisa vir para a consciência. Casa 1, a Imperatriz. A Imperatriz, casa 1 é a casa de formação do ego, da essência, da infância, da personalidade, né? E aqui a gente tem a Imperatriz. A Imperatriz, como arcano maior, ela traz a abundância, ela traz a prosperidade, ela traz a energia da maternidade, do acolhimento. Ela tem um trigo na mão, ramos de trigo na mão. O vestido florido, a água abundante, a colheita. Então, é um período aqui
de formação de uma estrutura muito forte, muito importante para esse coletivo de aquário que eu estou me conectando. Agora, na casa do dinheiro, a gente tem 5 de ouros. Essa carta aqui, ela fala de dificuldades financeiras e ela está na casa do dinheiro. Então, atenção, aquariana. Só que essa dificuldade financeira que o 5 de ouros mostra é uma dificuldade que vem de um período anterior onde houve a perda de autoconfiança. Lembra que precisava circular energias, emoções, pensamentos e sentimentos? Provavelmente a gente está falando da autoconfiança. Na infância, houve aqui um período de formação de autoconfiança. Houve uma estrutura boa, pelo menos de uma das partes, de um dos pais, né? Agora, na carta de 4 de ouros, a carta anterior a essa, porque todo o tarô ele representa uma jornada arquetípica. No 4 de ouros, que é a carta anterior, tá o mesmo personagem que é Dédalus aqui, porque esse aqui é o tarô mitológico da mitologia grega, o Dédalus, ele tá invejando o talento do sobrinho dele. Então ele segura as 4 moedas de ouro e olha preocupadamente com o talento do sobrinho. Então ele, na mitologia, ele assassinou a criança com medo que ela crescesse e se tornasse melhor do que ele. Então a gente está falando de insegurança. Essa perda financeira que está vindo agora é um reflexo do seu inconsciente, onde há insegurança. E isso precisa ser trabalhado para evitar isso, para que isso não aconteça. Na casa 3, olha lá, casa do julgamento, da casa da comunicação, que é como eu penso e como eu me comunico, a gente tem o julgamento. O julgamento mostra uma mudança, um caminho aqui. Porém, é uma carta de dualidade. Tem uma coluna escura e uma coluna clara. Tem as escadas que levam lá para a saída. Aqui é um lugar escuro, mas lá fora tem verde, tem água, tem sol, tem montanha. Então, assim, você deve ir para lá. Só que você está preso a questões do inconsciente e provavelmente, aqui caiu na casa 12, que é uma casa ancestral também, as múmias aqui indicam umas questões ancestrais. Então, pode ser um padrão ancestral ou um padrão que vem da vida intrauterina. Existe aqui um paus, que toda a carta de paus tem o fogo, né, que indica a ação. Isso, o caduceu dele tá ligado ao paus. E esse aqui é Mercúrio. Mercúrio é o deus da comunicação e caiu na casa da comunicação. Só que essa comunicação, gente, ela é dúbia, ela é dupla. Mercúrio, ao mesmo tempo que ele é um deus, ele tem a roupa branca, ele também tem um manto vermelho, indicando que às vezes ele dá uma tendência para o outro lado, ele brinca com os deuses, ele dá uma malandro, ou seja, ele tem esses dois lados. Então, enquanto ele pode sair, seguir um caminho, ele tá aqui preso em algumas dores. Da mesma forma que aqui, a falta de confiança, a falta de segurança em si mesmo, a inveja que ele tinha do sobrinho, questões lá ocultas no seu inconsciente, ele perdeu tudo que ele tinha tudo próspero nessa cidade, mas ele colocou tudo a perder assassinando o sobrinho, ele teve que fugir na calada da noite, então houve uma perda financeira imensa. Então existem questões que você ainda está conectado, que traz essas perdas. Então muita atenção, aquariano, para evitar isso. Na casa 4, na casa da família, a gente tem o eremita. O eremita é Cronos, o deus do tempo. É uma carta lenta, é uma carta que fala, uma casa que fala de pai. Lembra, ferida de aquário é a ausência do pai, é a falta do pai. Questões que precisam ser ceifadas, trabalhadas, tá na casa da família aquariana. Existem aí pessoas, situações no âmbito familiar que você precisa enxergar melhor.
Saturno, eremita, Cronos, né? Vai trazer para a consciência. E quando vem esse retorno de Saturno, ele traz assim, arrebentando. Lembrando que 2025 é um ano de Júpiter, significa que as coisas boas ou más, dependendo do que tiver no seu campo, vão expandir. Portanto, serão muito mais intensas. Se existem questões lá inconscientes, ligados ao padrão familiar, né? Aqui tá falando de ancestrais, casa da família, elas precisam ser trabalhadas para que a situação mude. Casa 5, que é uma casa de talentos, você tem muito. O aquariano, ele tem muito talento. O aquariano é o signo mais inteligente do zodíaco, ele usa para o coletivo, é o signo mais sociável. E aqui a gente tem Zeus. Então, usando o seu talento, uma das sombras também de Aquário é a baixa autoestima. Por conta dessa ausência do pai, isso precisa ser trabalhado. Isso precisa ser trabalhado, aquariano. Mas aqui na casa do talento, então ele usa muito o talento dele para aparecer. E ele aparece, ele consegue, ele conquista. Olha o tamanho dessa tocha. Toda a carta de paus é uma carta de ação. Apesar de não ser um arcano maior, aqui a gente tem Zeus, o deus do Olimpo, que é o arcano do imperador. Só que aqui ele tá no as de paus. Significa o quê? Ele tem o mundo nas mãos, o talento dele tem o mundo nas mãos. Ele tem pendurado no ombro o cordeiro dourado. O cordeiro dourado significa recompensa. Então, os seus talentos vão recompensar isso. Mas, enquanto houver esses sentimentos no seu inconsciente, isso vai estar sempre nesse auto-boicote, e que não precisa. E aí, geram momentos difíceis. Os picos nevados aqui atrás simbolizam momentos difíceis. Essa parte escura que ficou aqui atrás são de dores, de escuridão. E aí você tem que ir lá e agir com uma força para conquistar o mundo. Você consegue, mas a que custo? Olha o que fica para trás. Enquanto, se isso for trabalhado, ressignificado, se você conseguir desidentificar psiquicamente, emocionalmente essas dores, trabalhar isso do seu inconsciente, as coisas melhoram. Eu tô à disposição, aquariano. Eu sou consteladora há mais de 18 anos. Trabalho com neurociência de trauma, com constelação familiar, constelação do mapa astral, constelação coletiva, constelação na água, constelação na maca, enfim, vários tipos de constelação, constelação de mapa astral, constelação familiar, para que a gente possa ressignificar tudo isso, né? Aqui a gente tem, na casa de saúde e trabalho, a gente tem a sacerdotisa. Então, olha só. A sacerdotisa, na casa de saúde e trabalho, mostra também essa oscilação. Tem que ir lá se desgastar e trazer e fazer acontecer. A sacerdotisa aqui na mitologia, ela é Perséfone. Perséfone é a deusa da primavera. Ela é filha de Deméter. Ela é filha da imperatriz. São dois arcanos maiores. São duas forças maiores. Percebam que é o mesmo cenário que está Mercúrio. Então, significa que esse lugar aqui é o submundo. Traduzindo, é o inconsciente. E tem aqui a coluna escura e a coluna clara, representando dualidade. A coluna escura e a clara, a roupa branca e vermelha, representando a dualidade. Ela tem a romã, que representa a prosperidade, tem lá no fundo da escadaria, no topo da escadaria, desculpa, um sol, tem montanhas verdejantes, colinas verdejantes, ou seja, a primavera. Só que Perséfone, ela foi raptada por Hades. Hades é o deus da porta do inferno. A gente tem três grandes
deuses na mitologia. Tem mais, né? Tem Cronos, enfim. Tem mais 3 grandes, como Zeus, que é do Olimpo, Hades, da porta do inferno, e Poseidon, do fundo do mar. São 3 irmãos de grande poder. A primavera, a deusa da primavera, foi sequestrada por Hades. Hades se apaixonou pela deusa da primavera. E nesse amor a levou para o submundo. E ela passa 9 meses no submundo e 3 meses somente na superfície para gerar as flores. Então a gente está falando de dualidade, fica lá e fica aqui. Fica na força, no talento e fica na escassez. E não precisa disso. Ela tem nas suas mãos as flores de Narciso, que são as flores que nasceram quando Narciso derramou as suas lágrimas ao ver a sua grande beleza. Então a gente está falando de ego. Então, existe aí uma questão de ego, talvez, com o coletivo de Aquário que eu estou me conectando, porque são muito inteligentes. Então, imagina, não sei o que, não tenho nada, não tenho nenhuma dor com relação ao meu pai, com relação a... Então, assim, eu não olho, eu fico na superfície, Narciso representa isso, fico na aparência e não olho para as profundezas. Existe a necessidade de se trabalhar as dores profundas. Então, tem várias cartas falando isso aqui, que precisa trabalhar as dores profundas. Porque senão eu vou ficar na superfície dos sentimentos, os narcisos representam isso. Vou ficar nessa dualidade de tempos em tempos. Na casa 7, que é casa de parcerias, casa de relacionamentos duradouros, casa de sociedade, amizades duradouras, a gente tem aqui uma briga. E ele tá segurando... Olha só, olha como é cíclico. Então tem lá um arcano representando uma força que tem a recompensa que está nas suas mãos. No minuto seguinte, a recompensa tá lá na mão do dragão. A recompensa na mão do dragão. Aí vai lutar de novo. Essas lutas, altos e baixos, são por conta desses sentimentos que não são vistos. Gente, a gente tá em 2025. Não dá mais para fingir que a gente não tem dor, não tem medo, não tem trauma, não tem questões emocionais, mentais que atravancam a nossa vida. Na casa da transformação, a gente tem o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas... Na casa 8, que é na casa da transformação, a gente tem o Cavaleiro de Copas. É como se fosse algo que vem a cavalo, devagar, de longe, trazendo boas notícias. Pode ser um amor, pode ser um romance. Mas quando a gente vai para os nossos relacionamentos, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente vai para o casamento, quando a gente vai para as amizades, a gente não vai sozinho. A gente vai com as nossas dores junto, os nossos medos, os nossos traumas, e a gente projeta nos outros, querendo ou não, porque a gente põe para fora o que a gente é, não tem como, né? De novo, meu pai amado, 7 de ouros, Dédalus, que é a mesma pessoa aqui, tem lá as suas 6 moedas que ele recebeu dos trabalhos como arquiteto que ele fazia para o rei. Só que chega a esposa, a rainha, e oferece uma moeda para ele fazer algo diferente. E aí ele tá lá coviando a barba, ó. Tá lá na dúvida, devo obedecer o rei ou obedecer a rainha? Jogo tudo pela janela que eu já construí de confiança no rei. Aqui, como ele jogou pela janela pela sua insegurança,
né? E matou uma criança que tinha um talento grande. De novo, pode trazer perdas. Então, aqui fala na carta, na casa espiritual, na sabedoria. Então, às vezes a gente está confiando em pessoas erradas. Não que a rainha quisesse testar Dédalus, não é isso aqui na mitologia. Mas se ele é contratado do rei, se ele é o arquiteto do rei, ele deve primeiro obedecer ao rei e falar: ok, rainha, a senhora quer que eu construa, sei lá, uma escada, não sei aonde? Como o rei me contratou para fazer x, y, z coisas, eu vou conversar com ele e depois te dou um retorno. Se eu posso interromper os meus trabalhos e construir essa escada que a senhora está pedindo. Ele fica lá na dúvida se ele deve aceitar aquilo na surdina ou não. Aí que tá o perigo. Então, cuidado. O aquariano tem uma coisa que eu chamo de destino de Walt Disney. Ele é mágico, ele confia assim no príncipe encantado, na Cinderela, na fada do dente. É uma coisa assim de mundo mágico. Então, é aquela questão da lábia. Aqui, ó, casa da comunicação, cai Mercúrio. Mercúrio tem a lábia, ele sabe conversar com tudo e com todos, mas ele também pode ser enganado. Então, cuidado nos caminhos espirituais, os lugares, aqui tá falando de espiritualidade, tá? De sabedoria também, de sacerdotes. Cuidado nos locais que se dizem grandes sacerdotes, boas pessoas, que na verdade talvez não sejam. Mais um alerta aquariano. Na casa de carreira e sucesso, ai meu Deus, cai o 8 de espadas. O 8 de espadas, né? Isso me deu até um nó na garganta. O 8 de espadas é uma carta de medo. Ele tá aqui apavorado com essas, esqueci o nome, não são as moiras, são as que atormentam, né? E ao mesmo tempo, podem ser, não são pensamentos internos, são externos, são questões que estão sendo colocadas na cabeça, estão apavorando literalmente o aquariano. Ele tá preso em 8 espadas, ele não sabe, ele tem uma cerca de 8 espadas, cada espada é um pensamento. E aí chega o sol tá bravo, eu ia falar uma coisa aqui, ia ser cancelada. Ele tá louco da vida, né? Tá lá de braço cruzado, assim, sai dessa espada, sai desse medo aí que não faz sentido. Porque quando o sol chega, ele ilumina, ele traz clareza, mas tá lá o aquariano que não quer ver, o óbvio. O sol tá iluminando, mostrando onde está o problema. O problema tá aqui em você acreditar em quem não é confiável. De novo, casa 9, cai aqui, olha, faz tal coisa pra mim. Ele vai confiando nas pessoas erradas. É isso que acontece muito com o aquariano, confiar em pessoas erradas. E aí o Deus solta ela assim, ó, meu filho, eu tô iluminando, mostrando pra você aqui. Você tira essa espada aqui, sai daqui, esse medo não faz sentido. É uma carta de medo, de paralisação no medo, na casa da carreira. Por conta disso aqui no trabalho, por conta desses sentimentos que não estão sendo circulados. Casa 11, casa de projetos futuros. Ai, meu pai amado. Casa 11, casa de projetos futuros, a gente tem o Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus, ele não é confiável. Ele é mascarado, ele não é confiável. E ele mata um animal mágico, que é a recompensa. Ele consegue domar Pégasus, que é um animal, um semideus. Ele não é confiável. Então, casa de projetos futuros. Cuidado com parcerias, com projetos. Não é confiável. É um alerta. Sai também que no futuro, né? Tem aqui as águas turbulentas, ou seja, a água representa emoções extremamente turbulentas, está passando por um momento turbulento, aquariano. Tem lá as nuvens escuras, densas desse lado. Mas quando ele consegue vencer esses pensamentos, consegue vencer o medo,
ele vai pleno e firme em águas calmas e para terra firme. Então muda. Só que aqui, na sequência, a gente tem também o Rei de Copas. Quem é o Rei de Copas? O Rei de Copas é o Hierofante. Ele é não é Minotauro. Gente, metade do corpo... Como é que chama? Metade do corpo é um bicho, outra metade é humano? Centauro. Eu ia falar Minotauro. Ele é o centauro, ele é o curador ferido. Então, as águas que estão aqui são águas turbulentas. Tem aqui um caranguejo. Um caranguejo significa que por fora ele tem uma casca dura, por dentro ele é mole. Então, na aparência, tá tudo bem. Por dentro tá esmigalhado. Esse rei aqui, como é o nome dele? Orfeu. Ele tem uma copa, ou seja, uma emoção, mas ele tem um olhar triste. Triste. Lá atrás tem águas, tem montanhas verdes e ele tem uma harpa. Essa harpa é de Apolo, o deus Sol. O deus Sol deu a harpa dele para Orfeu, porque quando se toca essa harpa as pessoas são curadas. Na mitologia grega, o centauro é o curador, é o sacerdote, é o grande sábio. Aquário é o grande sábio. Porém, ele tem uma dor que é não conseguir curar a si mesmo. Olha o que saiu aqui. Pai. Sol é pai na astrologia. Tem emoções inconscientes que precisam ser trabalhadas. O Orfeu, ele ia tocando e curando as pessoas com a sua harpa, a harpa que ele ganhou do deus Sol, de Apolo. É o grande curador. Assim como o aquariano é um grande curador sempre. Porém, a esposa dele faleceu, esqueci o nome dela, na mitologia, por uma picada de cobra. E ele foi conversar com os deuses, ele conseguiu conversar com Hades, que é o deus do submundo, e pediu autorização para resgatá-la. E ele recebeu a autorização. Você pode trazer de volta para o mundo dos vivos a sua esposa. Porém, é pelo toque da sua harpa que ela será guiada até a saída. Você não pode olhar para trás. E ela que tem que te seguir. E ele ia tocando a harpa e a esposa ia seguindo até a saída. Perto da saída, ela se perdeu e não conseguiu sair do submundo. E ele passou o resto da vida extremamente triste, porque ele cura a todos, ele leva com o seu canto, o canto da harpa, ele vai curando a todos. Então ele tem essa casca dura, mas por dentro ele está machucadíssimo, porque ele não conseguiu salvar o amor da vida dele. Então era um amor muito grande, muito profundo. Ele ajudava as pessoas a casarem, era uma coisa assim, mas ele mesmo não conseguiu manter esse casamento. Por quê? Porque ele a esposa dele faleceu e ele não conseguiu salvá-la. Então, o que é o salvar? É salvar a si mesmo. Enquanto não trabalhar essas questões internas, aquariano, vai ter sempre altos e baixos, dualidade, brigas aqui no campo do trabalho, dificuldades que vão surgir na sua vida. Portanto, o fundo do deck, o resumo da leitura. Quando o psique, que é o mental, entende a força e o poder do emocional, que é Eros, ela derrama as copas, ela se arrepende de não ter enxergado esse amor antes e vai atrás desse amor. Essa é a carta do arrependimento, porque ela atrai o Eros. Quando chega no 10 de copas, a psique, eles ficam juntos e a psique já tem asas. Ela se transformou, ela deixou de ser só mental. Então, uma coisa do aquariano que ele precisa desenvolver, o seu complementar oposto, é sair um pouco do mental e olhar um pouco para si, para o lado emocional. É isso que a leitura está pedindo. Bom, aquariano, esse é o vídeo dessa semana. Agradeço por me acompanharem até aqui. Meu telefone está fixado na descrição do vídeo.
para atendimentos tanto de tarô, de constelação. E a gente se vê na próxima leitura.